Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conferências mundiais sobre o meio ambiente e clima e as energias alternativas que existem atualmente. Então, na nossa sociedade atual existe uma grande preocupação em relação ao meio ambiente, em relação ao aquecimento global, e essa preocupação ela é uma preocupação que não é muito recente, ela começou a existir essa preocupação a partir da Segunda Guerra Mundial. A melhoria das técnicas da ciência, a partir da Segunda Guerra Mundial, começou-se a discutir a finitude dos recursos naturais do nosso planeta. Começou-se a discutir a importância de preservar os recursos naturais e também a importância de manter a temperatura do nosso planeta mais ou menos nos níveis pré-industriais. E aí, a partir desses estudos, a partir dessas discussões, as nações elas passaram a se unir para tentar encontrar soluções conjuntas para esses temas. Uma das primeiras reuniões promovidas pela ONU, a Organização das Nações Unidas, foi a Conferência de Estocolmo, né, realizada lá na Suécia. Nesta conferência foram representantes de 113 países e 250 organizações ambientais. A ideia dessa conferência foi garantir que as gerações futuras e a população mundial teriam o direito incontornável de viver em um ambiente com saúde e sem degradação. Então essa foi uma das primeiras e mais importantes conferências sobre o meio ambiente que buscava justamente fazer com que a gente não extinguisse o ambiente natural em que a gente tem disponível. E aí teve outras conferências realizadas pela ONU. Outra conferência muito importante também foi a Rio 92, também conhecida como ECO 92. Nessa conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, promoveu-se o debate sobre aliar o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico, a conservação dos recursos naturais, que é aquilo que a gente conhece como desenvolvimento sustentável, de maneira que conserve os recursos naturais para as gerações futuras. Essa conferência ela foi muito importante porque surgiu nela um documento chamado de Agenda 21. A Agenda 21 ele é um documento que ele tem por base essa filosofia aqui, ó, o pensar globalmente e agir localmente. A ideia é que a gente tivesse esses encontros de nível global para dar as diretrizes de como as pessoas atuariam em seu nível local. Então não adianta nada você ficar bolando um projeto para o mundo se no teu local você não tem atitudes que são sustentáveis. A ideia era essa, mostrar para as pessoas que é importante você agir onde você está, no seu lugar de vivência. Então, esse foi o grande lema da Agenda 21. E ele teve discussões em várias áreas temáticas, né? Olha aqui, ó, fiz uma lista de algumas dessas áreas. Ó. As discussões nas áreas de cidades sustentáveis, né? Tornar as cidades melhores, com saneamento básico adequado, com água potável, cidades mais verdes, cidades com áreas de lazer, uma agricultura mais sustentável, que não utilize tantos elementos que contaminam a natureza, como por exemplo agrotóxicos. Então a ideia é fazer com que haja uma agricultura em que o solo não se perca muito, em que não se utilize muito veneno no cultivo das culturas. Uma infraestrutura e integração regional, né? É importante que as pessoas se comuniquem, né? Que as pessoas tenham acesso, né? Umas às outras, um ao lugar do outro, e para isso tem que existir uma infraestrutura e uma integração regional. Gestão dos recursos naturais, né? Daí surgiu a ideia de fazer a gestão por bacias hidrográficas, né? Cuidar dos rios, cuidar das florestas, cuidar das áreas de mineração, enfim. Redução das desigualdades sociais, não adianta nada você ter uma cidade boa para se morar se ainda existirem pobres, existir pessoas se amontoando em favelas, pessoas que não têm acesso à água potável, pessoas que não têm acesso a esgoto, não têm acesso à saúde. Então é importante, dentro do planejamento da Agenda 21, dentro da preocupação das Nações Unidas, reduzir as desigualdades sociais. E
incentivar, né, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Vocês sabem que existem, para toda tecnologia que a gente usa, existe uma alternativa. Às vezes nem sempre é a mais barata. E essa alternativa ela pode ser uma alternativa sustentável. Né? Por exemplo, para a utilização da gasolina, existe o etanol. Né? O etanol ele é uma tecnologia sustentável. A gasolina a gente sabe que não é, porque um dia o petróleo irá acabar. Então esses foram os principais focos da Agenda 21, a Agenda 21 que foi um documento, né, que resultou desse encontro da Rio 92, que aconteceu lá na cidade do Rio de Janeiro. Nessa Rio 92 também, né, foi discutido a Carta da Terra, é outro documento que saiu desta conferência. Então a Carta da Terra ela é uma declaração dos princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global. A ideia é que a gente entenda que a gente vive em um planeta em que um é responsável para o outro. E se a gente vive em um planeta, a gente deve ter uma convivência pacífica, né? Ou seja, evitar o caminho da violência, promover um caminho da paz e sustentável. Né? Então o documento ele procura inspirar em todos os povos um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada do bem-estar da família humana. Ele trata as pessoas como uma família, que todo mundo habita uma casa chamada de mundo. É uma expressão de esperança e um chamado a contribuir para a criação de uma sociedade global. A visão ética inclusiva do documento reconhece que a proteção ambiental, então é importante a gente proteger a nossa casa, o ambiente onde nós moramos é a nossa casa. Os direitos humanos, é importante que você respeite o direito das pessoas, um respeite o direito do outro. Né? Ideias como tortura, ideias como desrespeito à vida, todas essas ideias aqui, elas vão contrárias aos direitos humanos. E o desenvolvimento humano. É lógico que as pessoas elas vêm na Terra para se desenvolver, para se tornarem melhores. Né? Então a ideia é que a gente promova um desenvolvimento, mas um desenvolvimento equitativo, né? Em que todos tenham acesso à qualificação, todos tenham acesso à paz, né? Que são elementos inseparáveis. Né? Se você tiver uma proteção ambiental, né? Protege a nossa casa natural, se você respeita os direitos humanos, se tem um desenvolvimento humano, né? Principalmente através da qualificação, através da educação, né? Esses elementos farão uma sociedade melhor. Isso fornece uma base de pensamento sobre esses temas e a forma de abordá-los. O resultado é um conceito novo e mais amplo sobre o que constitui uma comunidade sustentável e o próprio desenvolvimento sustentável. A Carta da Terra ela mostra que todos esses elementos eles estão juntos. Né? Pessoas que trilham o caminho da paz elas conseguem fazer com que o nosso planeta seja um planeta mais sustentável. Em 2002 teve, né, a Rio +10, a conferência de Joanesburgo, que ocorreu nessa cidade aqui, ó, na África do Sul, a cidade de Joanesburgo. E nessa conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, a ideia era renovar os compromissos políticos, econômicos e sociais firmados lá no Rio de Janeiro, né, 10 anos antes. Né. Em termos práticos, essa conferência acabou não surtindo muito efeito, né? Porque vários países, né, quando você fala em desenvolvimento sustentável, quando esse desenvolvimento se torna relativamente caro, quando eles verem que precisam abrir mão de dinheiro, alguns países acabam dando um passo atrás. Né? Porque, primeiro, na sociedade atual, sociedade capitalista, se prioriza o desenvolvimento econômico. Depois, os líderes, né, as pessoas em geral, elas vão pensar no ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza, a economia verde também foram temas de outra conferência que aconteceu novamente no Rio de Janeiro. Né? Então, depois da Rio +10, que aconteceu em Joanesburgo, ocorreu a Rio +20, que voltou a ser na cidade do Rio de Janeiro. E durante essa conferência da Rio +20, nós tivemos como marco dela vários protestos sociais, justamente em função, né, das atitudes dos líderes globais e das pessoas em relação às minorias, em relação ao meio ambiente,
estarem esfriadas, né? Então as pessoas elas meio que deixam de lado, né? Deixam em stand-by essa ideia de que a gente tem que preservar o meio ambiente. Então nós tivemos vários protestos dentro do Brasil em relação a isso, né? Protestos contra o governo, protesto contra os líderes mundiais que acabam deixando as agendas, né, da preservação ambiental um pouco de lado. Em 2015, né, foi lançada os Objetivos, né, do Desenvolvimento Sustentável. Olha aqui, ó, foram lançados 17 objetivos, né? A ideia é que a gente atinja esses objetivos até 2030. Eles são chamados de Objetivos do Milênio. O primeiro deles, ó, erradicar a pobreza, a fome zero, saúde e bem-estar para todos, educação de qualidade, igualdade entre homens e mulheres, água e saneamento para todos, energia limpa e acessível, trabalho decente, né, boas condições de trabalho para as pessoas, na indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, né, com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, ação contra a mudança do clima, né, o aquecimento global, que vocês sabem que ele está aí, precisa ser combatido, vida na água, né, preservação dos oceanos, que cobrem grande parte do nosso planeta, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, todos esses são os objetivos, a ideia de criar objetivos que sejam cumpridos até 2030 e tornem a nossa sociedade um pouco melhor. Houve também o protocolo de Kyoto, ele foi realizado na cidade de Kyoto, e ele fala que entre 2008 e 2012, os estados desenvolvidos deveriam cortar suas emissões em 5,2% em relação aos níveis de 1990. Porém, uma boa parte dos países não conseguiu cumprir essa meta, o que acabou esvaziando essa conferência, né, a Conferência de Kyoto. Os demais países, né, que estavam em desenvolvimento, eles tinham metas para reduzir suas emissões após 2012. Né? Porque um país que já é subdesenvolvido ele precisava de uma meta diferenciada. E aí, essa conferência ela não surtiu tanto efeito justamente porque, por mais que tenha havido uma diminuição, né, em alguns países da emissão de gases que causam efeito estufa, né, gases que causam aquecimento global, acabou que as metas, na sua maioria, não foram cumpridas. E aí realizou-se outra conferência chamada de COP. A COP foi a conferência lá de Paris, ela aconteceu em 2015, né, na cidade de Paris, e foi realizada a Conferência das Nações Unidas, com o objetivo de propor um novo acordo mais flexível a todos os países. Então, como a maioria dos países não estava conseguindo cumprir os objetivos do Protocolo de Kyoto, a ONU, né, resolveu fazer mais uma conferência na cidade de Paris para flexibilizar. Aí alguns países importantes, como os Estados Unidos, no governo do Barack Obama, acabou assinando, né, esse acordo e se comprometendo em reduzir, né, as emissões de CO2. E aí o presidente Donald Trump, né, que é o atual presidente dos Estados Unidos, resolveu sair do Acordo de Paris. Né? Então, Trump anunciou que os Estados Unidos deixam o acordo, sendo um duro golpe, né, para os ambientalistas e para quem luta contra o aquecimento global. Vocês sabem que existe um movimento de direita hoje no mundo, né, em que muitos dados científicos são contestados. Né? O Trump representa mais ou menos essa filosofia, essa linha de pensamento, que mostra, né, mostra que ele prefere priorizar a economia dos Estados Unidos. Né? Tem alguns ramos da economia que acabam sendo prejudicados por esse acordo, acabaram sendo prejudicados pelo Acordo de Paris, por exemplo, o ramo do carvão e o ramo de exploração do petróleo, que são ramos muito importantes para os Estados Unidos. E aí, para proteger os empregos, para proteger a economia norte-americana, os Estados Unidos resolveram sair desse acordo. Né? Um golpe duro para o meio ambiente. E aí, olha aqui, ó, os maiores poluidores do mundo. Né? Então, o país que mais emite gás carbônico na atmosfera é a China, seguido dos Estados Unidos e União Europeia. Então, ó, um dos maiores poluidores do mundo está fora do acordo. Né? Como eu falei para vocês, sempre que
coloca-se em jogo a economia e o meio ambiente, a economia ela vem sempre primeiro, né? Sempre os líderes mundiais, a população do mundo, ela vai optar pela geração de renda, pela geração de dinheiro, em vez do meio ambiente. O meio ambiente ele vem depois da economia. Na maioria dos países é assim, a maioria das lideranças elas atuam desse jeito. E aí tem alguns países que acabam investindo muito em recursos energéticos. Estão vendo esse gráficozinho aqui, ó? Investimentos mundiais em eletricidade e combustíveis renováveis. Esses combustíveis renováveis, eles ajudam a diminuir as emissões de CO2, né? Então olha aqui, ó, o total mundial no geral ele vem em uma ascendência cada vez mais. As pessoas, né, os países, as sociedades do mundo vêm investindo em geração de eletricidade e combustíveis renováveis. Aqui, né, no ano de 2015, chegou a 286 bilhões de dólares. E os países, né, em desenvolvimento, eles vêm ganhando espaço. Olha aqui, ó, China, Índia e Brasil, né? Juntos, olha, eles têm um grande percentual desse total. Então, olha aqui, ó, os países China, Índia e Brasil, mais os países em desenvolvimento, lá no ano de 2015, eles chegaram a investir 156 bilhões de dólares em combustíveis renováveis. Então eles puxam, né, esse movimento, né? Eles são países que estão investindo em energias novas, energias sustentáveis. Fontes de energia e suas consequências para o meio ambiente. Então vocês sabem que toda fonte de energia, né, por mais que ela seja sustentável, ela terá um impacto ambiental. Tem algumas que são melhores para o meio ambiente, são mais limpas, e tem algumas que são piores. Eu listei aqui algumas, né, e a gente vai falar dos fatores positivos e os fatores negativos de cada um. Por exemplo, ó, a geração de hidroeletricidade, ela é considerada uma energia limpa, né? Ela é uma energia que usa o deslocamento de um grande volume de água represada. Estão vendo aqui, ó, a represa capaz de gerar movimento, né? Então, a água represada aqui tem um potencial energético, ela é canalizada para uma turbina, gira a turbina movimenta um gerador magnético e esse gerador magnético dá empurrões nos elétrons para chegar até a sua casa. Existem fatores negativos dessa geração aqui? Claro que existem. Por exemplo, muitas áreas alagadas. Aqui vocês estão vendo imagens de um conjunto de cachoeiras que não existem mais, né? Quer dizer, existem, mas estão debaixo d'água. Essa aqui são imagens lá da cidade de Guaíra, no estado do Paraná, onde foi criado o Lago do Itaipu. Então, para criar Itaipu binacional, né, entre Brasil e Paraguai, eles inundaram toda essa área aqui, toda essa cachoeira, a queda d'água, ela ficou coberta por água. Por quê? Foram lá, fizeram uma barragem e essa barragem ela inundou uma grande área de terra. Além dessa inundação, a barragem também provoca problemas em relação aos peixes que sobem ao rio para reproduzir. Então tem muitos peixes que não conseguem romper essas barreiras e aí a reprodução fica afetada. Então uma série de pequenos impactos e em alguns casos grandes impactos à natureza, gerada pela formação da hidroeletricidade. Porém, ao longo do tempo, ela vai gerar muita energia, ela vai gerar muita eletricidade, que será uma energia limpa, né? Após, né, superar esse impacto do alagamento e o impacto da biodiversidade, ela é considerada uma das energias mais limpas da Terra. Existe outro tipo de energia que é a energia eólica, né? Então a energia eólica também é considerada uma energia sustentável, afinal a circulação da atmosfera ela está sempre acontecendo. E aqui é a mesma coisa, né? A gente precisa de algum elemento que faça um movimento circular. Então ela vai girar as turbinas, né? A gente tem um movimento mecânico, esse movimento mecânico é transmitido para um gerador. Aqui atrás existe um gerador de eletricidade, né? Um composto magnético aqui, né? Um conjunto de ímãs que ele vai empurrar os elétrons até a nossa casa, né? Com esse movimento aqui ele transforma o movimento do vento em movimento de elétrons lá dentro através do gerador. É uma das formas de energia mais limpas e mais baratas, né? Qual que é o problema? Que às vezes o vento para, né? Não é sempre que o vento está se deslocando. E tem pessoas que dizem que isso é uma poluição visual. Estão vendo aqui, ó, a paisagem ela foi afetada. Ocorreu uma poluição visual nessa região. Tem alguns estudos que dizem que algumas espécies de pássaros batem
hélices e acabam se machucando, enfim, de um jeito ou de outro afeta o meio ambiente, né? Como vocês viram, né, por mais que seja uma energia limpa, todo tipo de energia ele vai ter um certo impacto ambiental. Afinal, nós pegamos a energia, né, pegamos o movimento do ambiente e transformamos ele em energia elétrica. Existe a fonte de energia solar, né? Então a energia solar ela é retirada, né, do Sol através dessas placas aqui, né? Então essa placa ela vai receber a energia do Sol, o Sol vai emitir luz nela e essa luz será transformada em movimento de elétrons, né? Aqui, quando o Sol ilumina a placa solar, o elétron ele vai pular de uma camada para outra, fazendo com que haja uma corrente elétrica. Essa corrente canalizada, né, ela consegue chegar até as residências. Quais são os problemas da geração da energia solar ou fotovoltaica? É que as grandes usinas solares elas ocupam imensas áreas. Olha, tá vendo aqui, ó, quantidade de painéis aqui, todos eles virados para o sol, para a geração de eletricidade. Então ele também gera certos impactos, né? Ele vai ocupar uma área relativamente grande para a geração de eletricidade. Além disso, essas placas elas têm alguns materiais contaminantes do meio ambiente. Então, quando dá a vida útil dela, que é em torno de 25, 30 anos, ela pode estragar. E aí ela gera resíduos, ela gera lixo. Então, existem alguns problemas também. Mas o maior problema desse tipo de energia é que ela é relativamente cara. Ainda ela é um pouco mais cara do que as outras. Ela é mais cara do que você queimar petróleo. Ela é um pouco mais cara do que você queimar biomassa. Ela é mais cara do que a energia eólica e a energia hidroelétrica. Então é uma energia que está crescendo bastante, porém precisa ainda de redução de custos. Existem fontes de energia nuclear, né, que é considerada uma das energias mais limpas do mundo. Né? Então, como que se utiliza a energia nuclear? Você faz a fissão nuclear, né, a reação nuclear dentro de um reator, e isso ele vai liberar calor, esse calor esquenta a água vira vapor, e o vapor, você sabe que ele consegue movimentar turbinas, ele consegue movimentar motores que são movidos a vapor. Esse movimento é transmitido para um gerador, o gerador magnético aqui ele vai empurrar os elétrons até chegar às cidades, até chegar às nossas casas. Ela é considerada uma das energias mais limpas do planeta. Entretanto, todo o lixo atômico que foi gerado hoje, ele está armazenado em lugares como esse aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Então, o lixo atômico que nós produzimos desde a invenção da energia atômica, ele está somente sendo acumulado. Por que é considerado uma das mais limpas? Porque é muito difícil acontecer um acidente nuclear. Né? Não é que não gere rejeito, gera muito rejeito, gera muitos problemas. Mas esses rejeitos, por enquanto, estão sendo bem tratados, né? Estão sendo armazenados, até que haja um decaimento nuclear desses elementos que estão estocados. Né? Alguns são estocados em áreas subterrâneas, outros em galpões, mas de um modo ou de outro eles são guardados em recipientes como esses aqui. Então gera impactos ambientais também, né? Além de você extrair o urânio da natureza, né? Você estará gerando impactos ambientais. Você tem o problema do lixo, né? O lixo atômico, ele é um lixo que não pode ser descartado no ambiente, ele tem que ser armazenado. Existem as fontes de energias que utilizam os combustíveis fósseis, né, que geram eletricidade através das termoelétricas. Então você pega lá, por exemplo, o carvão, né, você joga o carvão para ele ser queimado em uma caldeira. Essa caldeira ela vai gerar calor, ela vai gerar vapor, e esse vapor vai movimentar um motor, né, que utiliza o vapor como sua alimentação. Esse motor irá movimentar um gerador magnético, e o gerador magnético vai empurrar a eletricidade, vai empurrar os elétrons até a sua residência. Então as termoelétricas elas são muito poluentes. Por quê? Toda essa reserva de carvão, toda a reserva de petróleo que estava lá debaixo da terra, que é utilizada nessa caldeira para movimentar o gerador, ela foi estocada durante milhões de anos. E hoje as pessoas elas utilizam essa energia justamente para geração de eletricidade. Lembra do Donald Trump lá? Ele priorizou a volta desse tipo de energia nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um dos países do mundo que mais produz petróleo no mundo. E aí é lógico que ele não ia deixar essa cadeia sofrer
porque o mundo quer reduzir, né, as temperaturas globais. Então ele saiu fora. E aí a termoelétrica ela funciona desse jeito. A gente pega uma reserva de carbono que estava lá enterrada na Terra e joga ele novamente para a atmosfera, para a geração de calor, que é transformada em movimento, que é transformada em eletricidade para nossas residências. A ideia, né, dos ambientalistas hoje, do movimento ambiental hoje, é combater esse tipo de geração de energia. Existe também a biomassa, né? Então a biomassa, o Brasil ele tem liderança nesse ramo de energia, é você utilizar elementos vivos para geração de energia, para geração, normalmente geração de calor. Calor é uma forma de energia, né? Então você pega a matéria orgânica, pode ser uma árvore, pode ser a cana de açúcar, né? Pode ser cascas de árvore, qualquer coisa que seja vivo e que você possa queimar. Aí você queima ele, né, libera CO2 e calor. Aqui tem um exemplo de um funcionamento, né, de uma termoelétrica que usa biomassa. Então olha aqui, ó, você vai botar, por exemplo, o bagaço da cana, ele vai para uma caldeira, ele aquece o vapor d'água, esse vapor vai ser conduzido para uma turbina, ou seja, um motor movido a vapor, e esse motor vai movimentar um gerador. Esse gerador aqui, através do movimento que o vapor da água causou, irá empurrar elétrons até as residências das pessoas. Esse aqui é considerado uma forma de energia renovável, porque dá tempo de você plantar uma árvore, ir lá cortar ela, gerar calor e gerar energia para as pessoas. E novamente plantar, gerar calor, gerar energia. Então você tem uma ciclagem do carbono. Outro fator positivo desse tipo de energia é que quando a planta cresce, ela retira CO2 da atmosfera. Então por que o etanol é mais viável, né, ecologicamente do que a gasolina? Justamente porque quando a cana cresce, a cana retira gás carbônico da atmosfera. A planta ela é formada por carbono. Quando ela realiza a fotossíntese, ela estará retirando carbono e utilizando para o seu crescimento. O resultado é que quando a cana cresce, ela diminui o carbono da atmosfera. Quando a gente queima o etanol, né, a gente acaba devolvendo, então forma um ciclo. Diferente da gasolina, que você vai lá no subsolo, retira o petróleo, extrai a gasolina e joga ele para a atmosfera. Para ele retornar novamente a ser petróleo, demora milhões de anos. Então a biomassa ela tem essa vantagem, né, dela ser um combustível que se recicla. Então aí essas foram as principais, né, conferências que aconteceram sobre o meio ambiente, né? A gente deu uma olhada nas principais, a de Estocolmo, a do Rio, a Rio +10 que foi em Joanesburgo, o Rio +20 que foi no Rio de Janeiro, o protocolo de Kyoto, a conferência de Paris, e a gente viu também em algumas energias, né, que são utilizadas hoje. Algumas energias alternativas como a biomassa, a eólica, a solar, a nuclear, a hidrelétrica e as mais tradicionais, como por exemplo a queima de carvão e a queima de petróleo. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.